Ok, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início, então, mais uma sessão aqui do Biblioteconomia e Ciência da Informação em Ação. E hoje a professora Ieda Peloja Martins Damian, ela vai fazer uma apresentação para a gente sobre metodologias ativas. A apresentação a gente imagina que seja em torno de uns 60 minutos, Ieda? Eu, na verdade, programei para fazer menos, até para que a gente pudesse discutir aí, né, porque o que eu tenho para apresentar era num contexto de normalidade, né, e eu queria aproveitar, escutar eles um pouquinho agora em como a gente transforma tudo isso para esse momento, né, que a gente está vivendo. Ok, eu vou então ficar por aqui para ajudá-los na questão do chat. Quem tiver alguma questão pode colocar, mas se quiser também esperar o fim da apresentação da Ieda, depois pode bater um papo com ela. E aí, se vocês tiverem algum comentário, também pode colocar no chat que nós estamos controlando. A apresentação hoje, eu acho que vai contar com a presença do Paulo, nosso secretário, né? A professora Deise está. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir nos passando que a gente vai tentar ajudá-los, ok? Então, vou passar a palavra para a Ieda. Boa live para todos. Um abraço. Pessoal, boa tarde. Oi! Oi, Sueli também está. Bom ter você aí. Saudades. Vai te dar um beijo, mandar um Obrigada, beijo, um abraço. Você também. Sucesso. Obrigada. Pessoal, então, boa tarde a todos. Eu queria, antes da gente começar a falar, né, exatamente do nosso assunto, me apresentar, porque eu estou um pouquinho aí distante de vocês, né, então os alunos aí de primeiro e segundo ano talvez não me conheçam, a gente talvez não tenha cruzado no corredor antes de eu sair, né, para fazer o pós-doc. Então, sou a Ieda, eu sou responsável pelas disciplinas de Serviço de Referência e Informação, Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento, Sistemas Administrativos, Sistemas de Informação. E por que que eu tenho essas disciplinas comigo, né? A minha formação é em Tecnologia, a minha graduação é em Tecnologia, e depois disso, então, os meus estudos foram mais direcionados para a área da administração. Então, eu fiz mestrado e doutorado aí na FEA e na USP em Ribeirão, voltado à administração de organizações, né, estava estudando aí a qualidade dos serviços online, e eu acho que essa passagem aí pela administração até chegar à ciência da informação foi para mim muito importante, muito enriquecedora, porque eu tenho um questionamento constante comigo, né, que quando a gente está lá na administração estudando, a gente vê várias técnicas, várias ferramentas, processos, já bem consolidados e muito bem aplicados nessa área de empresa, né, quando se fala em empresa, quando se fala em lucro, quando se fala em cliente. Só que essas ferramentas, todo esse arsenal que a administração tem desenvolvida, pode perfeitamente se encaixar em todo o contexto organizacional, inclusive em um contexto aí que mais nos diz respeito, que são as unidades de informação. Então, uma inquietude grande que eu tenho é por que nós, né, da ciência da informação, não usamos ou não tiramos proveito dessas ferramentas, dessas tecnologias que a gente tem lá. Então, nas minhas disciplinas, eu tento fazer um pouco essa ligação, né, até porque a gente está falando da ciência da informação, né, falando toda essa questão de conversa aí com outras áreas, e eu acho que essa conversa com a área da administração pode enriquecer muito a nossa ciência da informação, e é isso que eu tenho buscado. Agora, falando um pouquinho, então, do que é o nosso assunto de hoje, né? Eu estou vendo que tem alguns alunos aí que, inclusive, já fizeram a minha disciplina de Serviço de Referência e Informação, que é a disciplina em que eu uso a metodologia ativa. Então, queria até pedir a participação deles aí, né, até como um feedback do que foi feito na prática, porque o que eu quero falar hoje com vocês é um pouquinho, inclusive, dessa minha experiência na aplicação da metodologia. E o que me levou a aplicar essa metodologia, né? Então,
o que eu tinha percebido é que quando a gente está em aula, vou chamar de aula normal, aula tradicional, aquela aula que a gente conhece, né, que a gente tem lá a figura do professor apresentando os slides e tem lá os alunos acompanhando, eu entendo, eu tenho uma percepção de que os alunos entendem os conceitos. Então, eu apresento um conceito, apresento, por exemplo, o que é o serviço de referência, e os alunos entendem. Acontece que eu percebi que tinha uma distância entre entender o que é e ver a real aplicação daquilo. Então, eles entendiam, eles tinham conceito, eles tinham a teoria, mas na hora de aplicar, as coisas não funcionavam tão bem assim. Então, isso começou a me inquietar muito, né, porque eu sempre falei que é muito complicado estar aí assistindo aula simplesmente para tirar uma nota, e que eu queria muito que o que a gente discutisse fosse levado aí para a vida profissional de vocês, né? Então, aquilo me incomodava porque vocês sabiam responder questão teórica em prova, mas o que me interessava de verdade, que era a aplicação, na hora da aplicação, eu via que dava uma insegurança ou dava uma escorregada. E devido a essa inquietação, eu comecei aí a estudar um pouquinho de metodologia ativa, né? E qual é a ideia da metodologia ativa? É justamente a gente mudar essa forma tradicional de aula, em que a gente tem o professor aí passando a informação, e o aluno numa posição muito passiva, né? O aluno fica lá sentado, recebendo o que o professor traz pronto. E aí eu comecei a ver que tem vários estudos nessa área, e que inclusive mostram que a eficácia desse método de ensino é questionável, ou que a gente não consegue atingir os resultados que a gente gostaria de atingir utilizando essa metodologia tradicional. E o que a gente tinha, então, para tentar melhorar um pouquinho isso? A gente tinha, então, as metodologias ativas, que é o quê? Basicamente, é a gente trocar ou tirar o aluno dessa posição passiva e colocar o aluno numa posição ativa, fazer com que ele busque o conhecimento, né? A gente dá condições, a gente dá ferramenta para que ele busque o conhecimento, mas que ele não fique lá sentadinho passivo, só esperando os slides do professor. Falando em slide, eu vou pôr meu slide aqui agora, vocês estão vendo? Vocês estão enxergando os slides? Sim, Eder, só que ele não tá, ele tá pequeno, né? Mas dá para enxergar. Bora. Aí, ficou ótimo. Então, melhorou. Então, vamos lá. Então, essa reflexão, eu acho que ela reflete muito dessa minha angústia, ou dessa minha inquietude que eu estava falando para vocês, né? Então, por que a gente vai se limitar a transmitir conhecimento dessa maneira aí tradicional, se os estudantes dispõem para isso, além da imprensa escrita, inventada há mais de 500 anos, outros meios de acesso às informações? Por que não privilegiar discussões em torno de temáticas levantadas junto aos alunos? Por que não prestigiar a aquisição de mentes criativas e inquiridoras através de debates de resolução de problemas extraídos da própria realidade sociocultural? Quando eu li isso, eu fiquei muito feliz, porque eu falava assim, meu Deus, então tem essa minha angústia, essa coisa que me incomoda, faz sentido, né? Não é um delírio meu, né? Então, se alguém mais está incomodado, vamos ver como eles se dispuseram a resolver isso. E aí, a gente tem várias metodologias ativas para resolver isso. Então, tem a utilização de jogos, a utilização de trabalhos em equipe, e tem uma que me chamou muito a atenção, que é a que a gente conhece como PBL, ou aprendizagem baseada em problemas.
que é isso? É uma metodologia ativa, uma metodologia inovadora, que a gente faz como? A gente parte de uma situação-problema, e a partir dessa situação-problema, a gente vai direcionar a aprendizagem. Essa aprendizagem vai se dar o aluno junto com o professor. Então, não é o professor que traz a aprendizagem. Essa aprendizagem vai sendo desenvolvida à medida que os alunos vão buscando a solução para aquele problema inicial. Então, é uma proposta de melhoria das práticas docentes, muito voltada ao ensino superior, inclusive surgiu no ensino superior, mas hoje a gente já vê a aplicação do PBL em todas as esferas aí de ensino, como um método ativo que estimula o aluno a buscar o seu próprio conhecimento. O que me interessa daqui? O que eu percebi é que quando o aluno vai buscar o seu próprio conhecimento, esse conhecimento que ele constrói faz muito mais sentido para ele do que aquele conhecimento que ele recebia de modo passivo. Então, esse conhecimento, sim, ele consegue levar para a vida profissional prática dele, diferentemente daquele conhecimento, não posso nem chamar de conhecimento, mas daquela informação que eu passava da maneira tradicional, em que a gente tinha o aluno aí numa posição mais passiva. PBL, então, é uma metodologia de ensino e aprendizagem colaborativa, né? Isso aqui é extremamente importante. Quando a gente usa PBL, a gente trabalha em equipe, o que a gente sabe, as dores e as delícias de se trabalhar em equipe, mas a gente sabe também que isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, porque nós vamos ser cobrados aí, né, por essa habilidade, e a gente vai ter que trabalhar em equipe. Então, um outro benefício que o PBL traz para a gente é justamente isso. Não se trabalha sozinho, é uma aprendizagem colaborativa, construtivista e contextualizada. Então, a gente sempre trabalha em cima de uma situação. A gente vai adequar o conhecimento a uma situação, até por isso é que ela faz sentido. E essa situação, na maioria das vezes, né, ela é direcionada a uma situação de interesse do aluno. Então, se o aluno escolheu a situação, ele tem, de alguma maneira, um envolvimento maior do que uma situação imposta. E isso também faz com que ele vá ter mais interesse pelo assunto e se engajar mais na construção do conhecimento. E a gente parte, então, de situações, problemas, para iniciar, direcionar e motivar a aprendizagem, como uma possibilidade de aprender no ensino superior. O que a gente está vendo é que realmente a gente consegue aí que os nossos alunos aprendam muito mais através do PBL do que pela metodologia tradicional. Então, o PBL é uma metodologia centrada no aluno, com o objetivo de torná-los aprendizes por toda a vida. Quando eu li isso aqui, né, fiquei chocada, porque parece que, às vezes, a gente faz algumas coisas em que a gente demora para se questionar, né? Como eu falei para vocês, essa minha passagem aí pela administração, então eu tenho muito claro, e os meus alunos que estão aí escutando podem confirmar, eu não passo uma aula que eu não fale de usuário, né? Porque eu digo que tudo que a gente está fazendo é em função do usuário. E eu, enquanto professora, tudo que eu estou fazendo em sala é em função do aluno. O meu usuário naquele momento é o meu aluno. E se eu acho isso verdadeiro, eu não posso ter o meu aluno nessa posição passiva, então, que eu tinha, né? E o que mais faz o PBL, então, nessa construção aí do conhecimento? Ele estimula a capacidade de autoformação e busca ativa de informação. Aqui tem uma parte que facilita muito a nossa vida, porque nós estamos trabalhando com o PBL na ciência da informação, né? Então, como eu digo para vocês, vocês já fazem parte de uma minoria extremamente privilegiada por estar em um contexto acadêmico. E mais minoria ainda, e mais privilegiada ainda, por ser da ciência da informação. Por quê? Porque vários profissionais ou vários estudantes universitários
tem uma dificuldade enorme de buscar informação, justamente porque vem de áreas em que isso em nenhum momento é tratado. Então, o PBL precisa dessa busca ativa de informação e toda a nossa graduação é voltada à busca de informação de uma maneira ou de outra. Então, por isso que eu digo que vocês são muito privilegiados e é mais fácil trabalhar com vocês com o PBL do que se eu trabalhasse PBL em uma outra área, apesar do PBL ser extremamente utilizado em outras áreas. O PBL surgiu ou foi utilizado inicialmente na medicina e muito utilizado também na engenharia. Bom, então voltando, o estudante é estimulado a construir o seu conhecimento na medida em que associa os conhecimentos prévios com os dos outros estudantes. E isso a gente consegue através do trabalho em equipe, visando o raciocínio crítico, habilidades e necessidade de aprender ao longo da vida. Se eu pudesse escolher uma habilidade que eu gostaria de desenvolver nos meus alunos, mais do que eles saberem o que é serviço de referência, mais do que eles saberem o que é gestão da informação, mais do que eles saberem o que é gestão do conhecimento, é que eles tivessem análise crítica. E isso a gente consegue trabalhar muito quando a gente trabalha com o PBL. PBL, então, é uma proposta de reestruturação curricular que objetiva a integração de disciplinas, tendo em vista a prática. Aqui nós vamos ter que fazer um parênteses. Se vocês forem buscar aí, né, informação sobre o PBL, ou se vocês já estudaram sobre o PBL, vocês vão ver que realmente ele sugere uma reestruturação curricular. O que é isso, né? O PBL não deve ser trabalhado, ou ele não foi desenvolvido para trabalhar da maneira como eu trabalho, ou seja, voltado a uma disciplina. A gente teria ganhos muito maior se o PBL fosse trabalhado enquanto curso, enquanto graduação. Então, o que eu quero dizer com isso? O PBL foi desenvolvido para que todos os professores, em todas essas suas disciplinas, trabalhassem com essa metodologia. Então, vocês iam desenvolver a solução ou estudar um problema único, e nós, professores, em cada nossa área aí, né, ou em cada disciplina, a gente ia trabalhar aí para ajudar vocês na solução desse problema maior. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de participar, mas a gente teve uma semana do CID em que a gente recebeu um professor da USP de São Paulo, e ele deixou a gente, assim, com água na boca, porque ele veio justamente falar de PBL, mas de uma experiência muito diferente da minha. Porque o que acontece? Lá, eles fizeram essa reestruturação curricular. Então, os alunos trabalham um problema com várias disciplinas integradas, e eles têm, inclusive, os prédios, o layout físico dos prédios são voltados à prática do PBL. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Aí eu achei que, a princípio, não. Mas como eu estava tão incomodada aí com a distância da teoria com a prática, eu falei, olha, eu também não posso esperar que isso aconteça. Não posso esperar ter um prédio, eu não posso esperar ou querer que os professores concordem comigo, que mude suas disciplinas. O que eu posso fazer? Eu posso adequar a minha, né? E aí eu vou vendo como funciona, vou vendo o que dá para ser feito, e quem sabe, então, num futuro, a gente consegue ter toda essa proposta de estruturação curricular. A gente não tem ainda, mas nada impede que a gente comece aí, né? A gente vai plantando uma sementinha para ver se no futuro a gente consegue, então, estruturar outras áreas. Quais são as principais características do PBL? Aprendizagem significativa. Gente, se o que eu falar para vocês não fizer sentido, aquilo não vai ser retido, não vai valer de nada. E o PBL é muito focado nisso. Como vocês vão construir um conhecimento que para vocês fazem sentido.
PBL trabalha com a indissociabilidade entre teoria e prática. Então, ele consegue aí linkar teoria e prática, que era algo que eu não estava conseguindo quando eu trabalhava do modo tradicional. PBL respeita a autonomia do aluno, PBL se dá por meio da realização de trabalhos em grupo, PBL trabalha com uma educação permanente, e isso eu acho que é importante, que é um dos ganhos mais significativos que o aluno tem com o PBL, que é saber que eles vão ter que estudar para sempre, e que esse estudo deve partir deles. Eles vão buscar, eles vão construir o conhecimento, né? Eles não vão passar a vida sentadinhos numa cadeira, com o professor trazendo aí tudo mastigadinho para eles, né? É uma avaliação formativa, é um estudo direcionado, motiva muito mais o aluno muito mais motivado aprende muito mais, que é, então, o foco do PBL, o foco aí na aprendizagem. Quais são os objetivos do PBL? Integrar e estruturar em torno de problemas reais o desenvolvimento de habilidades autônomas e o trabalho em equipe. Motivar os alunos a buscar a solução para um problema. Possibilitar o levantamento de hipóteses. Ressignificar a aprendizagem, é a gente entender e a gente assumir que existem formas mais produtivas, formas mais eficientes de aprendizagem. E construir o conhecimento com autonomia, porque isso é outra coisa que vocês vão precisar para atuar no mercado de trabalho, né? O tempo todo construindo conhecimento. Quais são as vantagens para a aprendizagem quando a gente utiliza o PBL? Aquisição de conhecimento de forma mais significativa e duradoura, então é duradoura justamente porque faz sentido. Desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais positivas por parte dos alunos, então são habilidades e atitudes que vão fazer diferença na formação profissional, né, que vocês vão poder, através disso, se destacar no mercado de trabalho. Motiva os alunos a trabalhar em grupo e aprender a aprender, que é uma coisa que a gente deseja muito. Estimula a criatividade e impulsiona o pensamento crítico. Então, pensamento crítico, análise crítica, como eu falei para vocês, seria aí a característica que, se eu pudesse escolher uma só, era essa que eu escolhia, porque eu realmente acredito que é isso que diferencia um profissional aí dentro. Como que a gente faz, então, o que os alunos têm que fazer quando a gente utiliza o PBL? Os alunos devem definir seus objetivos e cumprir as seguintes tarefas. Eles têm que explorar os problemas, eles vão fazer levantamento de hipóteses, identificação de questão de aprendizagem e elaboração dessas questões, eles vão tentar solucionar os problemas com o que sabem, eles vão identificar que muita coisa não se sabe, e é justamente aí, quando a gente identifica que falta conhecimento, é que a gente, então, vai em busca. Vamos em busca, juntos, aluno, docente e com trabalho em equipe. E quando a gente está trabalhando em equipe, que a gente está junto buscando esse conhecimento, a gente vai compartilhar, aplicar e avaliar novos conhecimentos. Então, quando a gente trabalha em equipe, é uma das maneiras, aí é uma das ferramentas mais eficazes que a gente tem de compartilhar conhecimento, gerar novos conhecimentos e ampliar o conhecimento de todos. O PBL está pautado no pressuposto de que conhecimento é construído, né? E a gente sabe que o único jeito de se construir conhecimento é na mente das pessoas. Eu posso, enquanto professora, passar informação para vocês, ou auxiliar e direcionar vocês na construção do conhecimento, mas o conhecimento tem que ser construído por vocês, e isso se faz de um modo muito efetivo quando a gente usa PBL. Permite que os alunos vejam a mesma situação por diferentes ângulos e proponham soluções diversificadas para a mesma.
o que tem sido um ponto de destaque do método e de satisfação dos alunos. Eu fiquei meio receosa em relação a isso, até que eu pude realmente constatar que isso é verdade na prática. O que eu já testei e vi que realmente funciona? Eu posso dar um mesmo problema para diversos grupos de aluno, trabalhar da mesma maneira, trabalhar na construção do conhecimento da mesma maneira. Só que o PBL leva a contextualização. Então, cada um vai trazer o seu interesse, cada um vai trazer os seus valores, o seu conhecimento, a sua experiência e o seu interesse. Então, por mais que eu dê o mesmo problema para 10 grupos diferentes, serão apresentadas no final... Tá com o PBL. Eu Oi? tive isso ano passado na faculdade. Ai, que bom. Aí você me ajuda. Então, o que nós vamos ter? 10 soluções diferentes. E isso é extremamente enriquecedor. Por quê? Porque no método tradicional, eu até posso trazer um problema e uma solução, mas é um problema que eu criei e uma solução que eu criei. Eu e Eda. Agora, se vocês criam soluções a partir do problema de vocês, vocês criaram a solução e veem a solução dos nossos alunos, isso é extremamente enriquecedor. Eu, para ser bem sincera, eu, por vezes duvidei disso. É comigo? O microfone é do Paulo que está ligado. Por favor, Paulo, pode desligar? Tá, vou continuando, tá? Então, isso é fantástico, tá? Falando um pouco no Brasil, essa metodologia, já falei para vocês, vem sendo adotada de modo pioneiro na medicina, né? Desde 1997. A gente tem vários artigos aí falando da aplicação do PBL na medicina, né? E é muito fácil da gente entender, né? Então, eles falavam que os alunos da medicina tinham milhares de hora-aula teórica, né? Então, que eles têm, a gente já sabe, aqueles livros gigantes, né? Que eles sabiam exatamente todos os nomes de doença, todos os sintomas, todas as maneiras de, o que eles tinham que fazer em cada situação, tudo direitinho. Eles eram aplicados, estudavam, passavam com nota 10 louvor. A hora que chegava um paciente na frente desses alunos, eles tremiam, porque eles não sabiam o que fazer. Porque, na teoria, era tudo muito lindo e tudo separadinho. Então, olha, sei lá, vou inventar. Um paciente que está tendo um ataque do coração, ele tem isso. Ah, um paciente que está tendo coronavírus, ele tem isso. Só que quando chegava lá na prática, as coisas não eram assim, não funcionavam assim separadinho, não funcionava assim na caixinha. O que eles viram? Se perguntasse qualquer coisa dos livros, das apostilas, eles eram perfeitos. Se colocasse um paciente na frente deles, o paciente morria. E o que a gente queria? A gente queria médico que respondesse tudo que estava no livro, ou a gente queria médico para atender paciente? A gente quer médico para atender paciente. Então, não está funcionando a maneira que a gente está fazendo. Vamos mudar isso. Mudaram, passaram para o PBL e eles estão colhendo muitos resultados disso. E por que é importante a gente ressaltar isso? Porque indica que é um caminho legal de ser seguido. E o PBL é considerado uma das mais significativas inovações na educação que a gente tem aí nos últimos anos. Aqui, então, eu trago para vocês um esquema para a gente ver que é uma mudança total da maneira tradicional de dar aula, né, com a maneira proposta pelo PBL. Então, na maneira tradicional, o que a gente faz, né? Eu imagino o que vocês precisam saber e passo para vocês. Vocês vão memorizar, porque eu passo informação, eu não passo conhecimento, eu passo informação para vocês, né? E vou tentar ilustrar como vocês usam isso, mas vocês não vão usar isso na minha aula, ou na aula tradicional. Sabe Deus quando vocês vão usar? Alguns, 2, 3, 5, 10 anos depois.
e aí talvez isso não vai estar tão claro ou tão memorizado assim. O que o PBL faz? Vamos inverter, então, todo esse esquema aí que a gente já está acostumado. Nós vamos definir um problema, identificar, a partir desse problema, o que a gente precisa aprender, e aí nós vamos junto aprender para quê? Nós vamos aprender para solucionar esse problema. Então, aí é uma aprendizagem, um desenvolvimento de conhecimento com sentido significativo. E por isso é que faz toda a diferença lá na frente. Bom, o que eu queria de slide era isso. Vou fechar aqui. E falar um pouquinho agora para vocês aí da minha experiência, né? Então, fala assim, nossa, ela falou tanta coisa boa desse PBL, né, que eu também agora vou querer aprender só por PBL, né? Não se enganem, né? Eu digo que tudo na vida é aquela balancinha de 2 pratos, tem o lado bom e tem o lado ruim. Tudo tem o lado ruim, né? Apesar de que pela apresentação a gente facilmente se apaixona, acho que é a coisa mais linda do mundo, na prática não é assim. E eu acho que se eu fosse vocês escutando eu falar, eu estaria me perguntando assim, nossa, se é tão bom assim, se é tão maravilhoso assim, por que se usa tão pouco? Se usa tão pouco, porque quem já fez pode confirmar para vocês, é que dá muito mais trabalho. O resultado é melhor? O resultado é infinitamente melhor, mas dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho para quem? Para todos os envolvidos. Tanto para mim, quanto para os alunos. Para mim, seria muito mais cômodo fazer slide, chegar na aula e ler slide para vocês. Para alunos, também a gente pode pensar que seria mais cômodo eles sentarem e ficarem lá vendo o que eu estou falando, vendo os slides, e o que faz sentido bem, o que não faz amém, estou aqui na internet, estou aqui no telefone. Quando eu vou para o PBL, significa o seguinte, a gente não tem roteiro pronto. O roteiro vai depender da situação, problema que vocês escolheram. A gente vai desenvolver o roteiro, ou a gente vai desenvolver a aula, de acordo com o que vai se desenrolando do nosso problema, de acordo com o caminhar de vocês. Então, eu não consigo chegar numa aula com um slide pronto. Eu tenho que estar aberta e à disposição de vocês para ajudar na solução do problema. E vocês não vão ficar sentadinhos escutando a professora falar. Vocês é que vão ter que pôr a mão na massa. Então, dá muito mais trabalho. Agora, eu, né, já tenho trabalhado com PBL, eu acho que, posso dizer, 3 ou 4 anos, e eu sou encantada, acho que funciona, acho que faz todo sentido, sou muito consciente de que não uso toda a potencialidade, até por essas restrições que eu já coloquei para vocês, que a gente tem, mas ainda assim, com todas as adequações que eu fiz para usar, eu acho que os resultados são fantásticos. E que eu tenho percebido, né? Que no começo os alunos ficam extremamente receosos, porque isso é falado para eles, né? Primeiro que é uma metodologia nova, então acho que isso já gera um desconforto, é diferente de algo que você já está acostumado, então aquilo que não conhece, né? Vou tirar da zona de conforto, então não é nada muito agradável, tem medo, tem receio, tem um volume de trabalho maior, mas no final, a grande maioria dos alunos, aqueles que estão realmente interessados, chegam no final da disciplina entendendo toda a diferença que faz a utilização do PBL, né? Então, eu falei para vocês, eu tenho usado o PBL aí mais voltado ao serviço de referência. E por que no serviço de referência? Porque era uma disciplina obrigatória, então eu tinha um volume considerável de alunos que me permitia trabalhar, eram 4 aulas, diferente de outras, então a gente tinha um tempo também para trabalhar.
E assim, o PBL faz a gente se ver em situações que a gente nunca imaginou. Então, se eu estou me vendo numa situação que eu nunca me imaginei, o que vai acontecer? Eu não tenho resposta para ela. Nós vamos ter que buscar resposta juntos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até vi, se eu não estou enganada, eu tenho um aluno que não necessariamente estava nesse grupo, mas estava nessa turma. Teve um grupo que falou assim para mim, nós vamos desenvolver um problema relacionado a serviço de referência em unidade de informação, é isso? É isso. Então, professora, mas o nosso grupo não gosta de unidade de informação. A gente aceita trabalhar o PBL, a gente está muito interessado, a gente quer usar aí o serviço de referência, mas a gente não quer desenvolver o nosso problema em unidade de informação. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Serviço de referência é em unidade de informação. Eu falei, eu não posso deixar, não vai funcionar, não vai dar certo, né? Como assim? Mas falar que quer usar sapato na mão. Gente, sapato é no pé, agora vocês vão ter sapato na mão, não vai dar. Mas aí depois eu falei assim, bom, uma das coisas do PBL é motivar aluno. Se eu falo não, acabou, né? Eles não vão ter mais motivação nenhuma para continuar. Então, como que eu vou fazer? Gente, nós sentamos e fomos discutir. Olha onde eles queriam fazer o tal problema do serviço de referência. Numa cooperativa de cerveja. Então, vamos tentar. Vamos ver no que dá isso. Vamos ver, o serviço de referência precisa disso aqui. Tem aí? Vamos procurar. Tem. Serviço de referência precisa desse outro elemento aí. Tem assim? Professora, se eu entender que isso é assim, tem. O serviço de referência, aí a gente foi esmiuçando, como eu nunca tinha feito, o serviço de referência. Por quê? Porque a gente precisava ter certeza que eu ia tirar o serviço de referência da onde ele acontece e levar para um contexto completamente diferente. Bom, para resumir a história, eles fizeram o trabalho, eles montaram um plano de implantação do serviço de referência em uma cooperativa de cervejas. E fizeram isso de modo brilhante. Foi muito legal. Eles entenderam que eles estavam saindo completamente do que era a situação proposta, e isso fez com que eles se sentissem mais responsáveis, mais engajados, eles trabalharam pra caramba, e o resultado foi muito legal. Outros resultados que eu posso falar para vocês, que inclusive a Márcia estava na coordenação na época, a gente discutiu, foi um trabalho muito mostrado aí, um grupo de alunos também, no PBL, no Serviço de Referência, resolveu estudar o CRIP. Gente, mas foi um trabalho tão legal, mas eles estudaram tudo do Serviço de Referência, estudaram tudo do CRIP, as meninas do CRIP ajudaram muito, eu sei que eles mudaram, inclusive, o layout do CRIP. E desse trabalho deles, né, nem sei se eles sabem, mas assim, a gente discutiu muita coisa, digo, em termos de coordenação, em termos de COC, muita coisa legal, partindo aí desse trabalho, que a gente só conseguiu desenvolver justamente porque era a aplicação de um PBL. E desses trabalhos também, a gente teve vários projetos que viraram depois projeto de extensão, né? Porque a gente estudava algumas unidades de informação e os alunos se envolviam tanto nessas unidades de informação que não fazia sentido ter aquele trabalho no final tão legal só para a nota da disciplina. Então, por várias vezes, a gente transformou esses trabalhos aí em projetos de extensão e a gente foi aí fora da disciplina, né? Porque a gente, infelizmente, tem aí a limitação de tempo, né? E a aplicação requer mais do que o período aí de uma disciplina, mas a gente teve caso, inclusive, de transformar projeto, transformar os trabalhos desenvolvidos na disciplina, por meio da metodologia do PBL, em projetos de extensão, né? Então, eu, enquanto professora,
Acho que o volume de trabalho que eu tenho a mais super compensa, porque o que eu mais quero, como eu falei para vocês, é que se desenvolva aí essa análise crítica em vocês e que faça sentido o que a gente está aprendendo aí, né? Bom, o que eu queria falar para vocês era isso, né? E, de novo, agora, eu me vejo numa situação que estão me levando a sair totalmente da minha zona de conforto, né? Então, assim, vocês estão vendo, né? Quem fala é uma apaixonada pelo PBL. Eu fico todo tempo pensando como eu posso aplicar o PBL nas minhas outras disciplinas. Só queria fazer um parênteses. Todos os alunos amam? Não, né? Os alunos que ainda preferem lá, não estou muito afim, quero ficar sentado e você traz os slides, esses não gostam. Inclusive, eu vi que isso passa a ser motivo de escolha ou exclusão de disciplina, né? Eu tive aluno que me procurou para saber, não o que era a disciplina, mas para saber se eu ia usar o PBL ou não, tá? Então, assim, isso já serviu aí de motivo de inclusão ou exclusão de disciplina. Mas posso dizer para vocês que, em 90% dos casos, os resultados aí são extremamente satisfatórios e os alunos entendem que vale a pena. Então, eu estou vendo essa pergunta da Márcia, e é exatamente isso que eu queria discutir com vocês agora, quando eu falei que, de novo, eu me vejo em uma situação em que me tiraram da zona do conforto, né? Porque ama PBL, quer aplicar PBL em tudo, que lindo, que maravilha, mas e agora? Né? Agora estão colocando a gente numa realidade que a gente não pode estar junto. PBL trabalha em equipe. PBL faz com que o aluno vá numa unidade de informação. Então, tá bom, e agora? Como nós vamos fazer? E é isso que eu tenho pensado muito, né? E na verdade, tudo está me levando a pensar muito nisso, porque eu ia ter essa conversa com vocês sobre PBL, já respondo, eu ia, então, pensar que eu estou falando com vocês nessa situação justamente por uma situação de pandemia, e eu não consigo ainda entender como usar o PBL, tá? Eu não acho que, óbvio, da maneira como eu usava, é inviável agora, né? E aí eu comecei a pensar muito nisso e fui ver ferramentas, né? Tecnologia. Eu comecei a estudar isso há pouco tempo e eu vi que a gente tem várias tecnologias, mas eu acho que as tecnologias que a gente tem são tecnologias colaborativas. São tecnologias que permitem a gente trabalhar em equipe, mas não necessariamente que eu consiga trabalhar da maneira como eu gostaria a metodologia ativa, né? Então, eu ainda não estou muito segura se vale a pena ou quais adaptações eu tenho que fazer para transformar o PBL numa realidade virtual. Só que eu acho que a questão agora é mais complicada ainda, porque não é só utilizar uma metodologia ativa em uma realidade virtual, é transformar a utilização de uma metodologia ativa para um contexto virtual em uma situação de pandemia, em uma situação em que a gente tem uma série de restrições. Não é só uma questão que não somos presencial, é uma situação muito mais complicada. Então, será que eu me sinto confortável numa situação dessa, exigir o nível ou o volume de trabalho que eu exigiria ou que eu precisaria para desenvolver essa tecnologia, essa metodologia? O trabalho que a gente tem é grande mesmo, e o que a gente faz? A gente disponibiliza várias aulas, vários horários de aula para desenvolver o PBL. Isso a gente estando junto, né? No mesmo espaço físico. Não estando, imagina que vai dar muito mais trabalho. E eu sou consciente que a minha disciplina vai ser uma tarefa dentre milhares que vocês estão desenvolvendo em casa.
Então, hoje, eu ainda vou estudar isso, tenho um tempo de ver aí que caminho eu vou percorrer, mas hoje, pelo que eu usei de PBL, pelo que eu conheço e pelo que eu estou entendendo da situação, eu ainda não me sinto confortável de usar o PBL. Não é usar PBL em contexto virtual, isso acho que dá sim. Eu não me sinto confortável em usar o PBL em contexto virtual nessa nossa situação de pandemia, porque eu acho que daí eu ia estar exigindo muito de uma situação que não dá para ter esse nível de exigência. Eu vi que alguém me perguntou se eu uso em todas as minhas disciplinas, né? A gente teve uma reestruturação curricular grande e recente, e isso me permitiu que uma disciplina minha, que é gestão da informação e do conhecimento, passasse de 2 créditos para 4. Então, agora eu consigo também trabalhar o PBL, já trabalhei o PBL também nesta disciplina, tá? Então, graças aí à nossa reestruturação curricular, eu consigo já nessa disciplina. Tem uma outra que também é o serviço de administrativo, sistemas administrativos e sistemas de informação, que eu ainda não utilizei, pretendo, e até, assim, um spoiler aí para vocês, né, uma demanda de vocês, conversando aí com vocês colocaram para mim que vocês sentiam falta, e a gente já teve isso no nosso curso, de uma disciplina de marketing voltada às unidades de informação. Então, conversei com o professor Cláudio, conversei com o professor Paulo Miranda da FEA, e a gente vai propor essa disciplina. E a intenção é que também essa disciplina seja em PBL. Mas, de novo, né, isso quando a gente tiver aí próximo a um contexto de normalidade, né? Hoje eu acho que nessa nossa situação acho complicado, né? E até o que eu queria era aproveitar, falei mais do que eu queria, né? Tô vendo aqui que falei um monte, saudade, tô longe, não falo, né? Então, agora que me deixaram falar, meu Deus do céu, né? Já vocês me desligam. Então, eu queria aí ouvir um pouquinho de vocês, né? Se quem já usou, eu sei que tem alunos aí que já usaram, se pode falar bem ou mal aí do PBL, e o que vocês acham, como a gente podia fazer aí para não perder essa questão da metodologia ativa nessa situação que a gente está vivendo hoje. Ótima pergunta, Ieda. Vamos lá, alunos. Não fiquem intimidados. Pessoal, eu acho que essa é uma excelente oportunidade de ouvir vocês e adequar, né? Tanto eu, Márcia, Deise, que estamos aí todo mundo junto escutando, para adequar aí algo que seja condizente, adequado para a realidade de vocês, né? Então, aproveitem a oportunidade. Oi, Ieda, posso falar? É Mariana. Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Eu já fiz a disciplina de serviço de informação. Eu gostei muito, particularmente. Eu acho bem dinâmico e a gente consegue assimilar os problemas e as dificuldades, no caso das instituições de informação, muito mais fácil, porque a gente sente na pele, então é mais real. Eu gosto disso particularmente. Acho que a gente consegue, no mercado de trabalho, por exemplo, aplicar com mais facilidade, por ter essa experiência prática durante a aula. Ouvindo você falar, me parece uma coisa bem parecida com o Design Thinking. Eu não sei se você conhece, mas você falou de marketing, eu lembrei dele também. E me parece muito, se não
parecido, mas que casa muito bem. Então, eu acho que a disciplina de marketing vai ser bem legal por conta disso. É colaborativo, é voltado para a solução de problemas. Não sei se as duas metodologias vêm do mesmo lugar, se elas são se são dois nomes para a mesma coisa, mas eu vejo muita semelhança, então acho que vai dar muito certo, porque também é uma coisa prática, e queria agradecer você pelo tempo disponibilizado. Obrigada a todos os professores, essas aulas, esses conteúdos diferentes, esses vídeos são muito legais para a gente. Obrigada. Mariana, a gente que agradece, eu acho muito importante, né? Eu acho que para os alunos, quando o professor fala é uma coisa, quando o aluno fala, um aluno que vivenciou, como é o seu caso, é outra completamente diferente. Eu não sei, assim, quando nós vamos ter perna aí para ter a disciplina, né? Já solicitei a inclusão da nova disciplina, mas eu não sei quando a gente vai ter um retorno e quando a gente vai ter aí condições de colocar a disciplina de marketing aí, né, de serviços em unidade de informação. Mas era exatamente duas demandas, tanto o marketing quanto o design thinking, mas eu falei, não consigo as duas coisas agora, e eu acho que trabalhar com a metodologia ativa vai levar a isso sim. E não são, eu acredito que não sejam nomes diferentes para a mesma coisa, mas assim, é a mesma ideia para contextos diferentes. Legal, foi a impressão que eu tive mesmo, de que eles são usados em lugares diferentes, né? Então, tem outros propósitos, Isso, embora sejam feitos assim, tenham as mesmas ferramentas, algumas ferramentas similares. Então eu vou ficar aguardando tanto essa disciplina de marketing quanto a de design thinking. Obrigada. Eu queria muito insistir, né? Vou insistir, porque eu queria muito que vocês falassem um pouquinho aí da realidade de vocês, de como vocês imaginam. Eu tenho aí, vou preparar 2 disciplinas, e queria, então, muito ouvir aí vocês, do que vocês acham que seria interessante, o que deveria ser considerado na elaboração aí dessas disciplinas, tentando usar um pouquinho de metodologia ativa em cenário virtual, em situação de pandemia. Ieda, boa tarde. Aqui é o Marcelo Máximo, tudo bem? Tudo. Eu fiz uma graduação na USP chamada Ciências da Natureza, né? Ela era semipresencial. O que acontecia? A gente fazia atividades via AVA, online, estudava os PDFs durante segunda a sexta, e ia no sábado, das 8 às 5 da tarde, tirar dúvidas e realizar provas. Tá. Eu fazia dessa maneira, né? Quer dizer, fazia atividades via AVA, né? Os professores corrigiam, né? Davam notas, né? E sábado eu estudava das 8 às 5 da tarde e fazia provas. Esse era o modelo da licenciatura em ciências, né? Que era sempre presencial. Agora, no caso, daí teria que ver uma ideia para aplicar no contexto que a gente está, né? Talvez semipresencial ou via online, alguma ideia. Mas na minha graduação anterior eu fazia semipresencial, né? Obrigado. Marcelo, eu que agradeço a sua participação. Eu até tive procurando esses dias, né? Porque vou confessar para vocês que não trabalho muito em ambiente virtual, e essa está sendo uma grande oportunidade, e eu fiquei muito feliz de ver, né, que a USP tem muita coisa já preparada e voltada para isso. Então, o que eu imagino é que nós não vamos ter problema de falta de tecnologia, a gente vai ter várias tecnologias disponíveis, tecnologias colaborativas,
Vou te ser muito sincera, em questão de avaliação, não é o que me preocupa. O que mais me preocupa, como eu já falei para vocês, é a questão da análise crítica e da construção do conhecimento. E como eu posso usar essas ferramentas tecnológicas para que o desenvolvimento da análise crítica e do conhecimento de vocês não seja prejudicado, né? E eu acho que isso se dá muito aí, né, pelas trocas que a gente faz, e a gente está acostumado a fazer essas trocas num contexto presencial. Então, agora a gente tem que aprender a fazer essas trocas em contexto online. E eu imagino, e até por isso que eu queria ouvir vocês, que isso talvez seja algo novo para mim, e não para vocês, né? Porque como vocês são uma geração muito mais nova do que a minha, vocês já nasceram conectados, talvez alguma dificuldade que a gente tenha em relação ao uso dessas ferramentas, vocês não têm. Por isso é que eu acho muito importante ouvir vocês, porque vocês podem aí mostrar o caminho que para vocês seria mais produtivo aí para a construção dessa análise crítica e para a construção do conhecimento. Vamos lá? Vamos, gente. Márcia, eu tô adorando, tô me sentindo a Sandy Júnior. Acho que a Mari quer falar. Mariana. Oi, Márcia. Oi, Eda. Oi, Se ninguém Mari. fala, eu vou falar também. Isso, tô que nem por favor, Eda. aproveite, a gente agradece. Tô com saudade, então quero falar. Eu participei de uma oficina esses dias que eu acho que casa bem com uma estratégia que a gente pode aplicar nas suas disciplinas, assim, porque qual que era o caso? Seria uma oficina presencial de design sprint e é uma oficina muito colaborativa, muito... se formam grupos para discussão, para resolver o problema ali na hora, então tem muita participação, muita conversa, e é uma coisa muito física. Até com post-its, com cartazes, esse tipo de coisa. Então, a princípio, seria uma oficina que não daria para fazer online. Mas, nesse lugar, eles resolveram fazer. E fizeram, e deu muito certo. Eu fiquei impressionada com o resultado. É igual você falou, ferramenta não falta. A gente teve que usar 3 ao mesmo tempo, porque como que era? Uma para o orientador mostrar os slides e falar e propor os exercícios, os desafios. Outra para a gente trabalhar entre o grupo, mexendo no cartaz ao mesmo tempo, mexendo na resolução do problema ao mesmo tempo, era outra ferramenta, e uma outra ferramenta para a gente falar entre a gente. É uma ferramenta... Eu achei assim, as 3 eu não gostei muito, que achei muito, mas 2 dá para fazer. Não fica tão perdido. Essa terceira era para falar entre o grupo, falar por áudio, falar só o grupo discutir, e não todos os grupos discutindo ao mesmo tempo. Então, eu achei muito interessante a forma, teve que ser um pouco adaptado, né, porque a gente teve que chegar com o desafio já pronto. É uma oficina curta, então não sei como seria isso numa disciplina, né, acho que teriam que ser tempos menores, mas daria para chegar já com um problema, já com um desafio. Esse desafio é colocado, eles colocavam um tempo para a gente resolver, dividiam em etapas, eram umas 10 etapas, em 2 dias, e a gente ia resolvendo esses problemas aos poucos com a equipe, e ele dava tempo, por exemplo, agora vocês têm que fazer um desenho de um aplicativo, por exemplo. Vocês têm 2 horas para fazer, e deixava a gente lá fazendo, discutindo entre o grupo.
Então, foi uma coisa nesse sentido. Talvez dê para aproveitar alguma coisa dessa ideia. Eu achei que funcionou. Foram 2 dias intensos. Então, de repente, se isso for diluído em algumas aulas, em algumas semanas, fique mais leve, dê para o grupo trabalhar fora do ao vivo, né? Fora da live. E funcione. Eu gostei muito, a ideia que a gente tinha no começo evoluiu muito no final do 2º dia. A gente conseguiu produzir muita coisa. Então, talvez fica aí assim uma ideia. De repente, você consiga aproveitar. Depois, se você quiser saber mais, se eu não conseguir explicar direito, porque é meio complicadinho, aí você me fala, mas eu acho que dá para aproveitar alguma coisa. O que você acha? E depois você consegue também, né? Porque o que eu estou entendendo é que o resultado é muito parecido também com o PBL, né? Porque como vocês resolvem um problema, a construção do conhecimento faz sentido, né? Exatamente isso. Essa metodologia de design sprint também é metodologia ativa, a metodologia ágil, né? Então, é bem isso. A gente, antes da oficina, eles já falaram para a gente, escolhe um desafio que a sua, no caso é startup, né? Escolhe o desafio que a sua startup quer superar agora. Não pode ser, é um desafio pontual, não dá para ser, não deu para ser em 2 dias uma coisa muito complexa. Mas aí a gente selecionou isso. Aí tem um passo a passo. Aí no passo a passo a gente vai fazendo, já pensando que a gente tem que resolver aquele problema. E então foi exatamente isso que você falou. O aprendizado foi no decorrer da solução desse desafio. Então, excelente. Se você puder me passar mais detalhes, te agradeço muito. Posso demais, farei isso. Por favor, obrigada, Mari. Imagina, obrigada a você. Oi, alô, é a Deise. Oi, Deise. Eu gostei, obrigada, Ieda. Eu sei que você está num fuso horário diferente do nosso, que não é fácil. Aqui são 3 horas, aí deve ter a hora da janta, a hora da loucura. 5 horas na frente. Muito obrigada. Gostei muito, estou gostando muito, né? Tanto da apresentação como bate-papo. E eu gostaria de pegar carona naquele exemplo que você falou do pessoal. A Isadora está gritando aqui, gente. Que delícia. Calma, filha, calma. Isso faz parte do home office, das delícias. Só para tirar da sua boca. E gostaria de pegar aquele exemplo que você usou lá da cooperativa de cerveja e falar para os alunos, em qualquer lugar que mexa com informação, vocês conseguem desenvolver trabalhos, né? A gente consegue extrapolar esse ambiente informacional, ambiente de informação, e conseguir desenvolver. A gente tem essa percepção, e essa percepção ela é inerente ao nosso curso, né, de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Então, eu gostei muito do exemplo que você deu, né, que vocês usaram o PBL, e para pegar carona para dizer que a gente consegue desenvolver coisas extrapolando o ambiente de biblioteca, de centros de informação, de museus, né? Mas se realizamos um trabalho bem bacana de taxonomia, um trabalho formativo no site com pessoas do Magazine Luiza, e foi muito bacana, né, Márcia? Então, é um ambiente que a gente nunca tinha imaginado que nós estaríamos trabalhando com uma equipe que é totalmente voltada para o mercado, mas que era um ambiente informacional. Então, muito legal, viu, Eda? Parabéns. É muito isso que você está falando, né, Deise? Porque, primeiro, a gente está vendo, eu estou vendo isso, tenho acompanhado muito isso de novo em marketing, em publicidade, na área da administração, que está muito na moda pensar fora da caixa, né? E o que esses alunos fizeram foi exatamente, vamos pensar fora da caixa. Só que quando você pensa fora da caixa, te dá muito mais trabalho, né? A gente já tem algumas respostas para o que a gente já está acostumado. Quando você sai, o desafio é muito grande, né? Então, o pensar fora da caixa, eu falo assim, você tem que
peitar, né? Não é qualquer um que está afim de peitar. Então, quando você tem um grupo de alunos que quer peitar isso, vão peitar, né? Eu falei, gente, olha, não vamos contar para ninguém ainda até a gente ver se isso é possível ou não, né? Porque senão vão falar que eu sou louca de deixar vocês fazerem um trabalho de serviço de referência numa cooperativa de cerveja. Mas vão peitar e vão pensar fora da caixa. E o resultado, para mim, foi fantástico, foi uma grande satisfação enquanto docente, e imagino que para eles também, porque, olha, desculpa, mas ia ser um porre se eu mando ou obrigo fazer em um contexto que não era aquele que era interessante para eles naquele momento, né? Eles iam sentar lá só para cumprir crédito, e não era não era meu interesse. Eu vi que a Zezé, imagino que era a Zezé que estava e ela saiu, e eu ia até pedir para ela contar. O grupo da Zezé também trabalhou comigo serviço de referência com o PBL, e eles escolheram a biblioteca do Palestra, do clube. Eles se envolveram tanto, eles se encantaram tanto, que eles começaram a participar de outras atividades relacionadas à biblioteca, que não era relacionada à minha disciplina. E eles estavam bem num momento desenvolvendo esse trabalho, num momento em que se questionou em fechar a biblioteca. E a participação dos alunos conseguiu fazer com que a biblioteca não fosse fechada. Isso também foi muito legal para a gente. Deise, eu estou vendo que estão pedindo, né, se dá para disponibilizar. Eu acho que depois eles podem acessar, né? Podem sim, Eda, eu estou gravando, depois nós vamos disponibilizar. Que ótimo. Pronto, respondi. Tem algumas questões, acho que do Romário aí, viu, Ieda? Saudade do Romário, ele sumiu. Eu obrigava ele ir na minha sala. E eu precisava um pouquinho mais de esclarecimento aí do Romário, né? Como que a gente vai pensar a informação, como a gente lidar com informação nessa pandemia, né? Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é como trabalhar a informação ou como disponibilizar informação relativa à pandemia por meio do serviço de referência. Eu imagino, até eu estava pensando que por meio do serviço de referência tradicional vai ficar um tanto quanto limitado, porque as bibliotecas devem continuar fechadas por um tempo, mas a gente tem hoje já muito bem desenvolvido nas nossas bibliotecas, principalmente, o serviço de referência virtual. E aí sim, eu imagino que dá para utilizar o PBL, acho até uma sugestão fantástica do Romário, porque dá sim para a gente incentivar o uso, né, do serviço de referência na disponibilização de informação em relação à pandemia. O Deise, na verdade, a proposta é que dá para utilizar PBL em toda e qualquer área, né? Na engenharia se usa muito, né? E em saúde também. Então, essas duas áreas aí que você colocou são as áreas, inclusive, em que a gente tem a utilização do PBL mais desenvolvida. E o que faz também, né, eles têm utilizado o PBL de uma maneira que talvez seja um estágio futuro nosso, é o PBL já muito integrado com organizações externas à universidade, né? Então, na saúde, junto aos hospitais, na engenharia, junto aí com a indústria. Então, usar de maneira integrada aí com a nossa comunidade, reforçando o que eu tinha falado de projeto de extensão, né?
Algo mais, pessoal? Aproveitem a oportunidade. Ieda, eu acho que já deu 1 hora e pouco, acho que a gente você poderia começar a finalizar, não é? Para que a gente tenha uma gravação que dê para todos verem depois. O que eu queria, na verdade, agora era agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, agradecer especialmente a Deise, que me ajudou aí na adequação de horários, né, porque nosso curso é noturno, imagino que seria muito mais conveniente para os nossos alunos se a gente pudesse conversar à noite, mas infelizmente aqui a gente já está em horário de verão, então eu estou 5 horas na frente, então o horário noturno aí ficaria muito complicado para mim, né? Então agradecer a todos que participaram, imagino que foi um esforço aí significativo, fora dos nossos horários tradicionais, os horários que a gente está acostumado, né? Mas agradecer muito, primeira vez que eu faço, muito legal, gostei muito e fico à disposição de vocês aí para que a gente converse sobre esse assunto ou outros assuntos, inclusive pedir para alunos que a gente converse aí sempre que possível para a gente já começar a adequar como a gente vai trabalhar com essas novas ferramentas. É isso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Nós que te agradecemos, Ieda, por sua disponibilidade, né, e para estar junto conosco nesse nosso projeto da Biblioteconomia e Ciência da Informação em Ação. Convido a todos hoje que estão participando para participarem à noite, que nós vamos ter outra live com a professora Silvia, se eu não me engano é a Ciência da Informação e a Pandemia, alguma coisa assim, né, não me lembro agora exatamente o título, mas eu convido a todos para participarem também, será às 19 horas, ok? Um abraço, pessoal, obrigada. Nossa, gente, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, Ieda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Agradeço os meus orientandos, as minhas orientandas da pós-graduação que estão participando também. Beijo. Beijo a todos.